O véu e a lâmina, a confusão ontológica da manifestação. No limiar, onde o ser se anuncia sem jamais se entregar por inteiro, reside o enigma primordial da manifestação. Não se trata de um simples aparecer, mas de uma duplicidade inerente. O que se mostra pode ser o arauto de algo que permanece velado, ou pode ser o próprio ente em sua nudez invicta, erguendo-se sem remissão a outro. Essa ambiguidade não é acidente, é a fissura pela qual o mundo moderno, em sua decadência, perde o contato com o originário. O que outrora se revelava como esplendor solar, pleno em si mesmo, degrada-se agora em mera aparência, em eco distante de uma força que se recusa a emergir sem intermediários. Considere a manifestação em seu primeiro modo, o que anuncia sem se revelar, tal como o sintoma que irrompe no corpo sem expor a raiz da doença, ou o sinal que aponta para o invisível sem jamais coincidir com ele. Essa forma de aparecer carrega em si uma remissão essencial. O ente não se apresenta em sua integridade, ele irradia, insinua, mas o centro permanece oculto. Aqui reside o perigo da ilusão. O que surge como fenômeno é confundido com o real, quando na verdade é mera indicação, ponte frágil para o que não se curva ao visível. O espírito que se detém nessa superfície perde-se na multiplicidade das máscaras, onde cada aparição é um disfarce, um véu que engrossa a distância entre o observador e o princípio. É o reino do efêmero, do que se dissolve ao ser tocado, semelhante à névoa que promete forma, mas se desfaz ao primeiro sopro da vontade firme. Há, contudo, um segundo modo mais insidioso, o que se mostra em si mesmo, mas ainda assim remete além de si. O ente emerge em sua presença, porém carrega em sua própria estrutura uma referência a algo que não se tematiza, tal como a ferramenta que se revela no uso sem jamais expor o contexto inteiro de sua finalidade, ou a ação que se cumpre sem esgotar o horizonte de sentido que a sustenta. Essa manifestação funda-se na diferença. O que aparece não é ilusão pura, mas tampouco plenitude. É o ente em sua parcialidade, velado em seu próprio desvelar. A confusão agrava-se porque o vulgar toma esse aparecer parcial pelo todo, reduzindo o profundo à casca, o eterno ao transitório. Nesse equívoco, o ser se fragmenta. O que deveria ser unidade primordial torna-se cadeia de referências infinitas, onde cada fenômeno é mero elo, nunca o princípio soberano. O terceiro caminho, o autêntico, é o do mostrar-se em si mesmo, sem remissão, sem véu. Aqui, o fenômeno não anuncia nem indica, ele é. O ente se ergue em sua totalidade,
como o sol, que não precisa de outro para brilhar, como a montanha, que não remete a nada além de sua própria presença imutável. Esse mostrar-se originário exige uma disciplina radical. A mente deve esvaziar-se de toda agitação, de toda fixação em objetos ou conceitos, para que o fluxo se manifeste sem obstrução. Não é passividade contemplativa, mas vigilância ativa, espada que corta sem hesitar, unindo o golpe à essência em um instante indiviso. A mente imóvel não se apega ao que surge, ela permite que o surgir se revele tal qual é, sem deformação perspectivista ou interpretação deformante. Nesse vazio soberano, o fenômeno recupera sua dignidade primordial. Não é aparência enganosa, nem sinal de algo ausente, mas a irrupção do ser em sua potência invicta. A confusão entre esses modos não é mera falha intelectual, é sintoma de uma queda ontológica. No mundo regido pela igualdade e pela mediocridade, onde o hierárquico se dissolve em massa informe, o fenômeno autêntico torna-se inacessível. O que se apresenta é sempre mediado pelas formas impostas da sensibilidade, pelas estruturas transcendentais que filtram o real, ou pela vontade coletiva que impõe uniformidade ao diverso. O ente não se mostra em si, ele aparece como produto, como construção, como eco de uma ordem que o precede e o limita. Assim, o que deveria ser desvelamento torna-se encobrimento. O véu não é removido, mas engrossado, e o espírito, privado de ascensão, contenta-se com a superfície brilhante que seduz e engana. Contudo, para o espírito que resiste à dissolução, essa confusão é forja. O guerreiro interior não se deixa capturar pelo brilho efêmero. Ele penetra o véu, reconhece a duplicidade e impõe ordem. Transforma a manifestação indicativa em portal, a parcial em caminho para o pleno. A disciplina da espada, a ascese do vazio, a afirmação inabalável da vontade, convertem o caos aparente em cosmos hierárquico. O que antes velava, agora revela. O fenômeno purificado ecoa o eterno retorno do que sempre foi, a unidade primordial que o tempo profano fragmentou. A multiplicidade de sentidos, aparência, manifestação, mera indicação, fenômeno vulgar, não é resíduo linguístico, é o rastro da degenerescência. No ápice da tradição, o aparecer era uno, solar, heróico, sem fissura. Com a inversão dos valores, o que era alto desce, o que era pleno fragmenta-se. O fenômeno autêntico exige, pois, uma revolta contra essa inversão. Não mera crítica, mas transmutação. O espírito deve ascender às alturas onde o véu se rasga, onde o mostrar-se não mais aponta para o oculto, mas coincide com o ser em sua glória invicta. Somente aí o enigma se resolve. Não em explicação conceitual, mas em presença plena, em ação que é ao mesmo tempo contemplação,
em golpe que é eternidade. Assim, a manifestação não é problema a ser resolvido por dialética, é prova a ser superada por ascese. O que se mostra em si mesmo não tolera intermediários. Exige o vazio da mente, a imobilidade da vontade, a soberania do ser que não se curva. No silêncio dessa superação, o véu dissolve-se e o que resta é o esplendor sem sombra, o ser manifestando-se como ele é, invencível, primordial, eterno.